Bom dia a todos, na verdade, boa tarde a todos. Meu nome é Flávia Goldfinger, eu sou nutricionista e diretora executiva do ILSE Brasil. Antes de iniciar esse webinar, vou apresentar para vocês um pouquinho do Instituto, o que é e o que fazemos. O International Life Science Institute, ILSI, é uma rede global de cientistas, tanto do setor público quanto do privado, que trabalha em conjunto em um ambiente neutro, sob os mais elevados princípios de integridade científica, para gerar, analisar e comunicar a ciência necessária para melhorar a saúde pública e o bem-estar, bem como a proteção ambiental. Estamos presentes em todo o mundo, nossa sede é em Washington, e somos uma organização mundial sem fins lucrativos e de integração entre a academia, a indústria e o governo. Como trabalhamos? Nós identificamos em conjunto os desafios regionais em temas associados à ciência da vida, nós unimos as capacidades técnico-científicas da indústria, da academia e do governo, e nós favorecemos o impacto positivo na saúde pública e no meio ambiente. O ILSE tem também um compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, onde todas as nossas atividades devem estar de acordo com um desses objetivos. Aqui o nosso QR Code para vocês acessarem o nosso site. No site vocês encontrarão todas as publicações disponíveis para download sem custo de todas as forças-tarefas do ILSE. E também pode se cadastrar para receber todas as informações do que estamos desenvolvendo durante o ano. Acessem também o nosso LinkedIn e o Facebook, que vocês podem receber as notícias e as informações do que estamos trabalhando. Em relação ao webinar de hoje, nós teremos como tema principal a alimentação láctea da criança com idades entre 1 e 5 anos de vida. Algumas informações antes de começar o webinar, então a declaração de isenção de responsabilidade, onde as opiniões expressas nas seguintes conferências são do apresentador, especialista e cientista e não refletem as do ILSE. E todos os palestrantes tiveram total liberdade para preparar suas conferências. Algumas informações gerais. Vocês podem usar o chat para anotar suas perguntas. Então, do lado direito da sua tela tem esse quadradinho. Aqui em perguntas, você pode anotar a sua pergunta, que nós vamos responder ao final do webinar. Se der algum problema com a transmissão do webinar, não se desconecte, pois outra pessoa dará suporte na plataforma. Então, no webinar de hoje teremos 2 coordenadores, o Dr. Túlio Constantiner, que é médico pediatra, área de atuação em nutrologia, é mestre e doutor em ciências aplicadas à pediatria pela Unifesp, é pós-doutor em epidemiologia e saúde pública pela London School of Hygiene and Tropical Medicine e em medicina pela Unifesp, é professor adjunto e vice-chefe da disciplina de nutrologia do Departamento de Pediatria da Unifesp e membro titular do Departamento Científico de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. E atualmente é o coordenador científico da Força Tarefa de Nutrição da Criança, que é a desenvolvedora deste webinar. Dr. Mauro Fisberg é pediatra e nutrólogo, professor associado do setor de medicina do adolescente do Departamento de Pediatria da Unifesp, é coordenador do Centro de Excelência em Nutrição e Dificuldades Alimentares do Instituto Pense, Fundação José Luiz Setúbal, Hospital Infantil de Sabará, bolsista da Fundação Kellogg e da Universidade das Nações Unidas, é presidente do ELANS, Projeto Latino-Americano de Nutrição e Saúde, editor do setor de dificuldades alimentares em Pediatria de Fronteiras. Então, deixo a palavra agora, então, com os coordenadores do webinar. Agradeço a todos pela presença e desejo a todos um ótimo webinar. Obrigada. Obrigado, Flávia, muito gentil da sua parte. Eu devo manifestar aqui a minha gratidão de estar participando desse grupo, especialmente desse webinar, onde a gente conseguiu juntar pediatras da mais alta excelência da atividade em nutrologia pediátrica. Eu tenho aqui ao meu lado o professor Mauro Fisberg, como já foi apresentado, e a gente também tem a honra de ter a participação do professor Carlos Nogueira de Almeida, que ele é o apresentador do tema de hoje, que ele é médico da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto e nutrólogo com título de área de atuação em nutrologia pediátrica. O Sr. Carlos também é mestre e doutor em pediatria pela USP,
pós-doutorando do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na USP, e professor da Universidade Federal de São Carlos. É diretor do Departamento de Neurologia Pediátrica da ABRAM, que originou o consenso que fala sobre esse tema específico, e é membro do Conselho Científico do ILSO Brasil e também é fellow da The Obesity Society dos Estados Unidos. O professor Carlos vai fazer a apresentação do tema e nós vamos ter como debatedora do tema, não menos importante conosco nesse grupo, que tanto eu honro de estar aqui apresentando, a professora Virginia V. Forte, que é pediatra nutróloga, mestre e doutora pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, professora social da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba, Minas Gerais, e atual presidente do Departamento Científico de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Professor Carlos, por favor, eu peço a gentileza de você fazer a sua apresentação. Muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui conosco. Muito bem, muito boa tarde a todos, espero que estejam me ouvindo bem. Primeiramente, eu queria agradecer bastante ao Wilson Brasil pelo convite para esse webinar. É mais do que um prazer, é uma honra estar aqui com vocês. Eu que tenho participado já há muitos anos das atividades do Wilson e fico muito feliz com essa possibilidade de a gente discutir um pouquinho esse assunto que é bastante relevante do meu ponto de vista. Obrigado, Dr. Túlio, pela sua apresentação aí sempre gentil. Obrigado a toda a equipe do ILSE e também ao Dr. Mauro e a doutora Virginia que estarão aqui debatendo com a gente. Então, a ideia é falarmos sobre alimentação láctea da criança com idades entre 1 e 5 anos, e o mote para essa apresentação veio justamente por conta da publicação de um documento da Associação Brasileira de Nutrologia que fala exatamente sobre esse tema. Esse é o material, os artigos publicados no International Journal of Nutrology, que é a revista oficial da ABRAM, eles têm acesso livre. A revista da ABRAM ela não cobra nem para publicar e nem para leitura, então qualquer pessoa pode entrar no site do International Journal of Nutrology e baixar os materiais que estão lá, incluindo esse consenso que foi publicado agora esse ano. Então, uma das coisas que nos mobilizou para tentar escrever sobre isso foi o fato do que acontece com a criança nessa faixa etária. Então, é uma faixa etária em que há um crescimento muito rápido e expressivo, portanto, as necessidades nutricionais são aumentadas exatamente pelo fato de que eu tenho um crescimento que é acelerado e que é de grande monta. Só para título de curiosidade, eu tenho um estômago que é 5 vezes menor do que o estômago de um adulto, né, mesmo estabelecidas as proporções, mas a criança precisa de 3 vezes mais ferro, 5 vezes e meia mais vitamina D, 2,5 vezes mais ácidos graxos essenciais, ou seja, é uma fase em que a alimentação tem que ter uma densidade nutricional bastante importante. Esse é um conceito que a gente tem usado muito atualmente, que é a ideia da densidade nutricional da alimentação. Muito mais do que falar simplesmente em calorias, mas falar do que essas calorias são compostas, quais são os nutrientes que compõem essa caloria. E aí, alguns nutrientes que são chave, e eu vou comentar rapidamente sobre eles para que a gente possa depois mostrar os trabalhos sobre isso, né? Então, eu tenho a proteína, que é chave nesse começo da vida, porque se a criança está em crescimento rápido, a proteína é justamente o tijolinho que faz a construção desse crescimento, então ela é fundamental para que esse crescimento aconteça de maneira satisfatória. Entretanto, o que a gente sabe hoje é que o excesso de consumo proteico no começo da vida, e antes a gente falava disso em 6 meses, depois 1 ano, hoje nós já estamos falando nos 2 primeiros anos de vida, e há alguns autores que têm pesquisado até mais à frente, com 3 ou 4 anos de vida, o risco do excesso de consumo proteico, podendo levar a uma maior chance de obesidade futura. E as explicações para isso têm aparecido cada vez mais na literatura. A gente tem algumas coisas que procuram explicar isso. Sempre se falou muito do excesso de ingestão dos BCAAs, e isso aumentaria a insulina e o IGF-1 com crescimento acelerado e rápido, levando ao risco de maior adipogênese. Mas hoje também se fala sobre o excesso de ingestão de metionina, consequente ao excesso de ingestão proteica, e isso faria com que eu tivesse uma quantidade grande de radicais metil,
com possibilidade de alterações epigenéticas, levando também à obesidade. É lógico que esses radicais metil podem metilar genes que favoreçam ou não a obesidade, mas o que se tem postulado é que a maior parte deles possa interferir de alguma maneira no risco de um maior acúmulo de gordura. E vários pesquisadores têm demonstrado isso, que de fato há uma associação importante entre o excesso de consumo de proteína no começo da vida e o risco de obesidade futura. O ferro é um micronutriente absolutamente fundamental, porque sem o ferro eu não tenho hemoglobina. A hemoglobina é quem faz o transporte de oxigênio, que é o combustível fundamental para toda a atividade celular. Então eu não tenho como viver se eu não tiver hemoglobina, e o ferro é componente justamente dessa molécula. Mas, adicionalmente a isso, o ferro tem um papel que a gente sempre lembra, que é o papel no desenvolvimento neuromotor, especialmente no neuropsicomotor e cognitivo. E a deficiência de ferro na infância, ela está associada com atrasos nesse desenvolvimento. Eu acho isso importante porque nós estamos num momento do Brasil em que, felizmente, a gente tem falado cada vez menos na desnutrição global, em anemias graves, né? Aquelas anemias que levam a desfechos muito ruins quando a criança tem, por exemplo, uma pneumonia com anemia, e ela acaba muitas vezes tendo um quadro muito mais grave, mas isso acontecia com aquelas anemias muito relevantes, hemoglobina de 5,5, 6. Isso, felizmente, nós temos cada vez menos. Então, a gente tem que olhar hoje para o aspecto mais funcional das deficiências de micronutrientes. Então, eu não vou preocupar tanto com o aspecto diretamente orgânico ligado à saúde, mas pensar nos aspectos funcionais. E aí o ferro ganha uma importância muito grande, e eu trouxe só esse estudo como exemplo, pela importância dele, do grupo da Betsy Lozoff, que acompanhou crianças com anemia de vários níveis socioeconômicos durante praticamente toda a infância, até os 19 anos de idade, e o que eles viram é que aquelas crianças com anemia tinham um desempenho cognitivo muito ruim e que piorava ao longo dos anos. E isso não era corrigido pela estimulação social adequada que supostamente acontece numa classe mais elevada. Então, quando eu tenho uma criança com muita estimulação sociocultural, mas com anemia, ela acaba mesmo assim tendo prejuízo na sua cognição, ainda que eu minimize um pouco esse efeito. Então, esse estudo mostrou para a gente a importância de cuidar da anemia, especialmente por esses aspectos funcionais de desenvolvimento cognitivo. Depois eu tenho os ácidos graxos essenciais, eu tenho os ômega 3 e ômega 6 que compõem as membranas celulares, também tem um papel de construção do organismo que é muito importante, mas de novo vale o mesmo raciocínio, né? Se por um lado a gente não tem crianças que não consigam fazer suas células por falta de ômega 3 e ômega 6, por outro lado, eu tenho crianças em que a deficiência, especialmente do ômega 3, especialmente do DHA, pode levar a prejuízo do desenvolvimento cerebral e visual, e eles estão muito ligados, porque uma criança que não enxerga bem, ela tem uma dificuldade maior de aprendizado e, portanto, do desenvolvimento cognitivo. Então, essa é uma outra questão muito parecida com o do ferro, né? Eu não estou mais muito preocupado se essas crianças vão ter uma franca desnutrição. Eu estou preocupado se elas vão ter qualidade de vida, se elas vão conseguir passar num vestibular, se elas vão conseguir um bom emprego, se elas vão conseguir passar numa entrevista e ter condições de responder corretamente perguntas que lhes serão feitas. E no Brasil isso é uma questão muito importante. O nosso consumo de pescado, que são as principais fontes de DHA pré-fabricado, o nosso consumo é muito baixo. Né? Vejam que a quantidade em quilos ela é baixíssima, especialmente nas regiões sul e sudeste. Eu tenho um pouco mais isso no norte e nordeste, mas no Brasil como um todo o consumo é muito, muito baixo, da ordem de 10 kg por pessoa por ano, o que é bastante ruim. Se eu comparar com o mundo tem se preocupado com isso e tem consumido cada vez mais pescados, mas o Brasil continua consumindo menos que o mundo e não tem crescido esse consumo. Tá? E por que eu preciso do consumo de pescado para ter DHA? O nosso organismo consegue fazer DHA, ele consegue fazer DHA se ele tiver os precursores da família ômega 3 que estão presentes em óleos vegetais. Acontece que a capacidade enzimática nossa é muito baixa. Então é muito difícil eu conseguir manter um bom estado nutricional de DHA se eu não consumir pelo menos uma parte desse DHA pré-fabricado. E aqui, só por curiosidade, um estudo desse ano feito pelo pessoal daqui de Ribeirão Preto, da USP de Ribeirão, em que eles mostraram um dos problemas disso, né, uma relação inversa entre danos ao DNA e os níveis de DHA, né, ou seja, níveis adequados de DHA permitem uma reparação melhor do DNA e diminuindo o risco de câncer. Lógico que tem centenas de estudos sobre DHA, eu trouxe esse por ser muito novo e por ser daqui de Ribeirão Preto, mostrando uma das funções possíveis do DHA, além da questão cognitiva. Depois eu tenho a vitamina D, e a vitamina D ela sempre foi vista como uma vitamina importante, especialmente para o metabolismo ósseo.
então a gente sabe que a vitamina D regula o metabolismo do cálcio, mas hoje nós temos falado muito de vitamina D por conta do seu papel no sistema imune. Por conta da epidemia da Covid, a gente tem preocupado muito com isso. Então a vitamina D ela tem todo esse papel na homeostase do cálcio, na homeostase osteomuscular de uma maneira geral, mas eu tenho também um papel de imunomodulação. Então o que se acredita hoje é que a vitamina D consiga estimular o sistema imune quando isso é necessário, mas consiga segurar um pouco também a reação imune quando ela for exagerada. Por isso é que na epidemia de Covid, isso ganhou uma relevância extremamente importante. E a gente sabe também do papel da vitamina D na regulação do crescimento celular, e a gente tem discutido bastante vitamina D e câncer por conta disso. Então, a vitamina D tem vários papéis, e eu preciso ter um adequado estado nutricional de vitamina D para que eu consiga ter esses papéis realizados da maneira satisfatória. Então, antes do primeiro ano de vida, os nossos pacientes, as nossas crianças, elas já não têm uma alimentação que é a mais adequada possível. E isso começa com o aleitamento materno. Esses são dados do ENANI, publicados esse ano, relativos ao ano passado, mostrando que a nossa prevalência de aleitamento materno exclusivo em crianças menores de 6 meses, ela é menor que 50%, né? O que significa que menos da metade das crianças tem aleitamento materno exclusivo no Brasil como um todo. Então a alimentação das crianças ela já não começa bem, porque aquela criança que mama leite materno de forma exclusiva nos primeiros 6 meses de vida, ela consegue criar uma quantidade de reservas que é extremamente satisfatória para que ela possa depois ter uma alimentação complementar tranquila e abrir mão de uma série de suplementações, porque o leite materno já faz esse estoque, vamos dizer assim, de micronutrientes, né? Mas isso não acontece de maneira muito clara no Brasil. E mesmo as crianças que mamam leite materno, elas ainda assim podem ter problemas, isso tem sido demonstrado. Antes a gente acreditava que o leite materno, ele, em qualquer circunstância, ele era sempre perfeito, né? Mesmo que a mãe fosse desnutrida, ela conseguia de alguma maneira criar um leite materno meio mágico e que não dependia do estado nutricional materno. E isso tem se demonstrado que não é bem assim. Esse é um estudo do nosso grupo aqui de Ribeirão Preto, em que a gente mostrou que mães que têm um estado nutricional ruim de vitamina A, elas expressam menos vitamina A do que elas deveriam. Vejo que a quantidade de retinol no leite materno dessas mães, em que a prevalência de deficiência de vitamina A era muito alta, da ordem de 57%, mais ou menos 1/3 das mães tinha uma inadequação de vitamina A no seu leite. E se ela não tem vitamina A suficiente no leite, ela não vai passar vitamina A suficiente para a criança. Situação parecida com a vitamina D. Esse também é um estudo do nosso grupo, publicado 2 anos atrás, em que nós mostramos uma prevalência muito alta de deficiência de vitamina D, mesmo em crianças com exposição solar, mesmo em crianças sendo adequadamente suplementadas, né? Vejam que mesmo aquelas crianças que receberam suplemento, eu tenho inadequação de vitamina D que pode variar entre 15% e 40%, dependendo da circunstância. Vocês me ouvem bem? Sim, professor. Tá, é porque houve uma queda de energia aqui, eu fiquei com medo de ter caído. Se vocês não me ouvirem, me avisem, por favor. Outra questão importante é a questão das práticas de alimentação complementar. Então eu trouxe aqui só como exemplo para vocês, né? A gente pode verificar aqui que muitas crianças com 4 meses de idade já ingerem alimentos que não são adequados, por exemplo, suco de fruta que não deveriam ingerir aos 4 meses. Por outro lado, aos 8 meses, já deveriam ingerir frutas, uma parte razoável não ingere, e muitas dessas crianças tomam suco de fruta, que é algo inadequado. Então, só como exemplo, para a gente ver o quanto que a alimentação complementar não é boa. Então, eu já venho de uma situação de que o aleitamento materno não é exclusivo em 100% da população. Mesmo quando ele existe, eu posso ter um leite materno que não é completo em micronutrientes, e depois, na alimentação complementar, onde eu deveria suprir essas deficiências, muitas vezes isso também não acontece. E as práticas inadequadas de alimentação complementar são muito evidentes no país. Esse é um estudo um pouco antigo, de 2010, mas vejam o que ele mostrava aqui, né? Nas crianças já com menos de 6 meses, o consumo de alimentos que nem deveriam consumir, porque elas deveriam estar só em aleitamento materno, mas após o 6º mês, quando começa a alimentação complementar, o que muitas vezes se entende por alimentação complementar é queijo petit suisse, embutidos, macarrão instantâneo, enfim. Eu tenho uma série de até refrigerantes, né, de alimentos que nem deveriam compor essa alimentação complementar. E por conta disso, quando a gente vai estudar como é que é essa alimentação complementar, o que a gente vê é que ela gera uma
deficiência de ingestão de uma série de micronutrientes, e eu tenho quantidades que são assustadoramente baixas de alguns micronutrientes, por exemplo, ferro, uma ingestão que mal chega a 50% da necessidade, em zinco, uma inadequação que beira os 70%, ou seja, eu tenho uma alimentação complementar que não supre a necessidade de complementação de micronutrientes que deveria suprir, porque o leite materno, quando ele está presente após o sexto mês, ele necessita de complementação, e quando não for leite materno, também eu tenho a mesma necessidade. E aí os problemas começam a aparecer justamente nesse começo da vida. Então, se a gente verificar crianças com menos de 2 anos de idade, né, são dados brasileiros de 2013, a proporção que comem biscoito, bolachas ou bolo. E vejam que ela é de 60%. Né? Então, essas crianças estão ingerindo esses alimentos ao invés daqueles alimentos que a gente recomenda dentro da Sociedade Brasileira de Pediatria. Veja a proporção de crianças que tomam refrigerante ou suco artificial, 1/3 delas, com menos de 2 anos de idade, usando refrigerantes ou sucos artificiais, que não deveriam aparecer de forma alguma na alimentação dessas crianças. E em termos de leite, o que essas crianças, a partir de 1 ano de idade, estão consumindo é basicamente o leite de vaca, tá? O que, a princípio, não seria um problema se a alimentação dessas crianças fosse adequada, e o leite de vaca entraria dentro da recomendação de alimentação láctea para a criança nessa faixa etária. O estudo Nutri-Infância Brasil, que foi feito pela equipe do Dr. Mauro Fisberg, que está aqui hoje com a gente, ele mostrou deficiências em mais de 50% da população em cálcio, ferro, zinco, fibras, vitaminas A, C e D e um consumo elevado de sódio. Então vejam que, de fato, essa sensação que a gente tem quando a gente olha para a baixa prevalência de leite materno exclusivo, quando a gente olha para a alimentação complementar inadequada, quando a gente olha para tudo isso, a gente já imagina que eu encontraria deficiência de ingestão de vários micronutrientes, e os estudos acabam mostrando isso. Tanto que as entidades internacionais, esse gráfico é do OMS, ele coloca o Brasil como um país de deficiência moderada de vitamina A, com deficiência média de zinco, ou seja, as entidades internacionais entendem que o Brasil, de fato, é um local em que os micronutrientes são bastante deficientes. E os dados de anemia ferropriva, a gente deve ter dados muito em breve, dados nacionais, que serão publicados, mas a gente sabe que esses números têm sido elevados, né? Essa publicação de 2009 mostrava aí em torno de 60% a prevalência nacional, esse número deve ter caído, mas ainda assim a gente sabe que a anemia ferropriva é um problema de saúde pública no Brasil. Os dados do estudo NutriPlanet, que foram publicados recentemente, eles mostram que nós estamos tendo bastante sobrepeso, mas nós ainda temos bastante anemia, vejam aí 24%, 22%, e temos crianças consumindo frituras, salgadinhos, doces e reduzindo o consumo de frutas, vegetais e carnes. Né? A recomendação é excedida em carboidratos e muito excedida em proteínas, e aí vamos lembrar da importância do controle do consumo de proteína no começo da vida, e vejam que esse estudo mostrou uma quantidade quase 3 vezes maior de proteína do que seria necessário, e um consumo muito elevado também de sódio, com deficiência de ferro, deficiência na ingestão de fibras e anemia, que varia, inclusive, chegando a 77% em algumas partes, algumas frações desse estudo. Como é que isso deveria ser? Bom, isso deveria ser segundo o que se recomenda mundialmente, e nós temos aí no nosso manual da Sociedade Brasileira de Pediatria a recomendação bastante clara de que ao entrar no 2º ano de vida, a criança deveria receber a dieta da família, supondo uma dieta da família adequada, saudável. Né? Então, quando eu pego a pirâmide recomendada pela SBP, eu tenho as porções de nutrientes e de alimentos que deveriam aparecer, e quando a gente fala aqui da parte láctea, eu deveria ter um consumo de 3 porções por dia, tanto entre 1 e 3 anos, como na criança pré-escolar, de 3 porções por dia de lácteos. E esse lácteo, ele poderia ser perfeitamente leite de vaca, se os outros grupos tivessem a sua representação adequada e se as suplementações, quando indicada, fossem feitas de maneira satisfatória. Tá? Então, quando eu olho nesse grupo de lácteo, eu vejo que isso pode ser leite, pode ser iogurte, pode ser queijos, enfim. Né? Eu não teria problemas do consumo de leite de vaca não modificado nessa faixa etária, se o resto da alimentação fosse saudável. Né? Então, quando a gente pergunta o que usar, não dá para ter uma resposta igual para todo mundo e nem para todos os países. A gente tem que adaptar isso a cada realidade. Né? O que acontece aqui na prática, no Brasil, o que a gente tem é basicamente o leite de vaca sendo consumido por aproximadamente 80% das crianças. Tá? E aí vamos entrar exatamente no assunto do nosso consenso, né? E para começar, só falar um pouquinho de terminologia, porque quando eu apresentar os estudos, isso pode ficar um pouco confuso. Né? Esses produtos lácteos que são
fabricados para crianças maiores de 1 ano de idade, eles recebem nomes variáveis. Na literatura, antigamente se usava muito o termo Growing Up Milk, se falava GUM. Depois, mais recentemente, se começou a usar Young Child Formula, que se costuma dizer ICF. Tentaram traduzir isso no Brasil para leite de crescimento, mas não colou muito, porque parece que é um leite que se você tomar, você cresce, né? O que não é o caso. O nome composto lácteo é um nome genérico de qualquer produto que tenha mais de 51% de leite. Isso faz com que muitos desses produtos fabricados especialmente para essas crianças caiam na categoria de composto lácteo, junto com outros que não têm nada a ver com criança, que são feitos, por exemplo, para atender uma demanda específica de emagrecimento, né? Mas eles acabam caindo numa mesma categoria. Tá? O nome leite adaptado à infância é um nome que se tentou usar, mas também não colou. E depois eu tenho mais recentemente a terminologia de fórmula de primeira infância, que foi quando o regulatório do Brasil passou a aceitar esse nome, passou a aceitar que eu chamasse também de fórmula produtos feitos para criança entre 1 e 3 anos de idade, desde que obedecesse algumas características. Né? Então, se eu pegar lá no Diário Oficial da União de 2018, eu tenho lá fórmula infantil de segmento para crianças de primeira infância. É um produto em forma líquida ou em pó, utilizado como substituto do leite materno. Eu estou entendendo que a criança deveria mamar leite materno até 2 anos ou mais, conforme a recomendação do OMS. Quando ela não pode usar, ela usaria essas fórmulas de primeira infância. Tá? Então, essa é a definição que a gente tem no Diário Oficial da União. E a Anvisa diz, o Ministério da Saúde, perdão, ele diz que a criança na primeira infância é a criança entre 12 meses e 3 anos de idade. Então, essas fórmulas de primeira infância são produtos destinados a substituir o leite materno quando ele não é possível, para crianças em primeira infância, que é entendido aqui como crianças até 3 anos de idade. Então, esse nome, Growing Up Milk, é um nome muito usado, e que a gente costuma dizer GUM, para simplificar, isso a gente vê até em eventos, o pessoal se referindo dessa fórmula, e Young Child Formula também aparece, e aí se usa o termo ICF. Então, só para que vocês possam identificar isso nos estudos que eu vou mostrar rapidamente agora. Então, eu tenho alguns estudos feitos sobre isso, né? Esse é um estudo importante, porque ele avaliou a adequação de dietas com e sem esses Growing Up Milks. Veja que aqui aparece o nome GUM, né? Growing Up Milk. E aí o que eles viram é que, de fato, quando eu faço uma prescrição incluindo um Growing Up Milk no lugar do leite de vaca, eu tenho menos proteína consumida, eu tenho menos sódio, por outro lado, eu tenho mais ferro, mais zinco, etc. Então aqui eu já aproveito para dizer qual que seria a ideia desses ICF, Growing Up Milk. A ideia seria que eu mantivesse os benefícios do leite de vaca, tá? Que tem vários benefícios reconhecidos, eu tenho uma proteína de boa qualidade, ainda que em excesso, eu tenho bastante cálcio, mas que ele servisse de veículo de fortificação para aqueles outros micronutrientes que a criança não recebe na sua dieta. E de benefício adicional, eu poderia reduzir o teor proteico. Então eu passaria a ter um produto que tem os benefícios do leite de vaca, com pouca proteína e fortificado com aquilo que falta na alimentação habitual. E o que falta? Depende de cada país. No Brasil, a gente mais ou menos viu aqui, pelos estudos que eu mostrei, o que está faltando. Né? Depois, aqui um outro estudo que diz, olha, a substituição do volume habitualmente ingerido de leite de vaca por um GUM leva à ingestão de nutrientes mais alinhada às recomendações internacionais. E como é que é isso em termos de proteína? Né? Se eu pego lá uma tabela gerada de um desses estudos, comparando uma criança que usa leite de vaca integral ou GUM, eu vejo que a gente consegue, com um GUM ou ICF, reduzir a metade o teor proteico, e isso é bastante satisfatório, é bastante adequado. Né? E, de fato, quando os pesquisadores fazem estudos comparando grupos que ingeriram esses produtos e ao invés do leite de vaca não modificado, o que eles observam é que eu tenho, de fato, uma menor quantidade de proteína que é ingerido pela criança no final da alimentação total. E depois os micronutrientes, eu tenho aí vários estudos mostrando isso, eu vou mostrar rapidamente para vocês. Esse é um bem recente, de 2019, em que eles compararam crianças consumidoras e não consumidoras, né? Eles fizeram uma comparação antes e depois do consumo, então é um estudo autocontrolado, e vejam o que acontece. Quando essas crianças consomem esse produto, um ICF, no lugar do leite de vaca, elas mantêm o cálcio que elas tinham, porque é um benefício do leite de vaca. Por outro lado, elas têm muito menos inadequação de ferro, de zinco, de vitamina A, vitaminas do complexo B, C e E, ou seja, a inadequação cai bastante quando é feito esse acréscimo desses produtos no lugar do leite de vaca.
Aqui uma outra publicação, ela também recente, de 2019, do British Journal of Nutrition, mostrando que os autores viram efeitos significativos da intervenção quando eles compararam o grupo ICF com o grupo leite de vaca e, de novo, conseguiram menor ingestão proteica e melhorar o consumo de ferro, vitamina D, vitamina C e zinco. Tá? Esse é um estudo alemão que é sempre citado pelo professor Koletzko nas aulas dele sobre isso, em que ele fala que é uma estratégia que a Alemanha usa para reduzir a deficiência de vitamina D que acontece no inverno. Então, eles têm muita deficiência de vitamina D no inverno e eles conseguem reduzir essa deficiência utilizando o Growing Up Milk para essas crianças nessa faixa etária. Essa é uma amostra irlandesa representativa do país como um todo, e eles viram que os alimentos fortificados, e aí os lácteos na faixa etária que nós estamos falando, foram a chave para garantir a ingestão recomendada de vitamina D. Aqui um estudo polonês, e esse estudo eu trouxe porque ele pegou aquelas crianças obesas com deficiência de vitamina D. E essas crianças obesas com deficiência de vitamina D, eles tiveram como maior fonte os Growing Up Milks. Então, é uma estratégia também para reduzir a deficiência de vitamina D, que é comum nas crianças obesas. Vejam, estão falando de crianças obesas entre 1 e 3 anos de idade, né? Crianças bem jovenzinhas. Essa é uma outra publicação do American Journal of Clinical Nutrition, é importante a gente mostrar a fonte para a gente ver a credibilidade desses trabalhos, e o que eles viram é que, quando foi usado um Growing Up Milk, ele foi capaz de melhorar o estado nutricional, não só de ferro, como de vitamina D, mesmo em crianças saudáveis, né? Então, eram crianças que não tinham nenhum problema, mas que eles conseguiram um estado nutricional mais adequado, mais alinhado às recomendações quando trocaram leite de vaca por um Growing Up Milk. E aqui é a mesma coisa, né? O consumo do leite de vaca aumenta o risco de deficiência de ferro. A gente sabe que o leite de vaca provoca microhemorragias na mucosa, o cálcio quela o ferro, mas quando ele é trocado por um Growing Up Milk, mesmo que numa quantidade pequena, só 250 ml por dia, você tem uma redução do risco dessa deficiência. Tá? Aqui um outro estudo grande, também publicado no American Journal em 2017, em que eles compararam a deficiência de ferro e de vitamina D, e vejam que a quantidade de crianças com deficiência de ferro, ela cai de 29 para 13 quando eu uso um ICF no lugar do cow's milk, do leite de vaca, e de vitamina D ela cai de 33 para 13. Então, uma queda bastante relevante quando é feita essa troca. Aqui uma publicação da Nutrients do ano passado, em que eles também fizeram a mesma comparação, crianças que eram consumidoras de ICF não consumidoras, e vejam que tudo que está em negrito aqui foi diferente, então elas consumiram de maneira, aquilo que se repete em todos os estudos, né? Quer dizer, um consumo de micronutrientes que é bem melhor e um consumo proteico que é menor nessas crianças. Inclusive eu posso agregar fibras, né? Então, quando o leite de vaca tem 0 de fibras, mas eu posso agregar fibras no Growing Up Milk, fazendo com que esse consumo seja melhor, numa população que a gente viu os estudos lá do grupo do Dr. Mauro Fisberg mostrando que o consumo de fibras está abaixo da recomendação. Em termos de função imune, é interessante mostrar esse estudo porque foi publicado na revista do ESPGHAN, né? E os autores falam, foi o primeiro estudo em crianças a mostrar uma redução do risco de infecção que se segue ao consumo de um GAN suplementado com GOS, FOS e LCPUF. Então aqui os GANs eles podem ser um veículo para você dar micronutrientes, ferro, vitamina D, zinco. Eles são importantes porque se reduz o teor proteico, mas eles podem ser fortificados inclusive com outros nutrientes em que a alimentação é deficiente. Por exemplo, aqui eles fortificaram com GOS e FOS, que são pré-bióticos, e as crianças deveriam consumir isso na sua alimentação habitual, não exatamente o GOS e o FOS, mas outros pré-bióticos, mas frequentemente não consomem, e os LC-PUFAs, que são as fontes principalmente de DHA, conforme nós falamos antes, nosso consumo também é bastante ruim de DHA. E aí eu tenho os consensos internacionais, tá? Eu começo com esse, que eu acho bastante importante, que é a doutora Agostoni, em que ele coloca no título, Growing Up Milk, necessidade ou marketing? Né? E aí ele fala aquilo que a gente tem repetido a todo momento. Embora não seja uma necessidade para uma alimentação adequada, eles podem compensar as deficiências nutricionais que são típicas dessa transição da nutrição infantil para a alimentação familiar. Particularmente quando o padrão da família não é satisfatório, né? Porque a gente fala passar para a dieta da família se a família tiver uma dieta boa, né? E aí eu achei interessante trazer essa publicação especificamente aqui nesse encontro do Wilson, né? Porque aqui nós temos pessoas ligadas à academia, mas pessoas ligadas à indústria também, e o Turk fala o seguinte nessa publicação: esses Growing Up Milk são produtos para crianças entre 1 e 6 anos que representam o melhor exemplo da sinergia entre a academia e a indústria. À medida em que
eles incorporam os avanços da ciência nutricional para garantir que os requerimentos sejam alcançados. Então vejam que o Turk fala aqui. Eu tenho a possibilidade de ter a academia levantando as deficiências mais comuns na população, levantando as prevalências de estado nutricional inadequado de vários micronutrientes, e aí eu tenho a indústria fazendo o seu papel, que é produzindo soluções para essa situação. Então eu acho que é bastante adequado esse artigo, especialmente aqui no contexto da nossa reunião. Depois eu vou mostrar para vocês o consenso da Bélgica, que foi um consenso definido através de uma meta-análise, e eles concluíram. Todos os estudos incluídos na meta-análise mostraram que os GANs ajudam a atender os requerimentos nutricionais das crianças. Aqui, recomendações nutricionais da França, tá? Consumo de só 250 ml por dia de GAN reduz o risco de consumo insuficiente de ácido alfa-linoleico, ferro, vitamina C e vitamina D. Depois eu tenho um documento de Portugal, publicado em 2018, e esse documento eles falam: as fórmulas de crescimento têm vantagens relativamente ao leite de vaca, pelo fato de serem suplementadas em vitaminas e minerais e conterem ingredientes funcionais, LC-pulfas, pré e probióticos. E algumas fórmulas ainda têm um valor proteico que não é desprezível, mas é inferior ao leite de vaca. Então, em Portugal também a recomendação é a mesma que a gente vê em outros países. E termino as recomendações com a recomendação do ESPGHAN, que é a sociedade talvez que a gente mais respeite em termos de nutrição do mundo, bastante recente, de 2018, e eles falam, olha, nossas conclusões são baseadas em revisão da literatura. E eles dizem que é importante que os growing up milks sejam adaptados ao país em que serão usados, mas, de qualquer maneira, eles devem sempre garantir um baixo teor proteico, um teor adequado de ferro, vitamina D e ácidos graxos poliinsaturados. E eles sugerem que não é um produto obrigatório, mas eles podem ser usados como parte das estratégias para garantir um aporte de nutrientes. Então vejam que todas as recomendações se repetem, né? E aí eu termino com as recomendações da Abram, e eu coloco para vocês aqui o nosso grupo, né, porque nós temos aqui participando dessa reunião agora o Dr. Túlio, que participou desse consenso, o Dr. Mauro, que também participou, além dos outros autores, e aí a gente tem essa equipe que trabalhou com pessoas de diferentes sociedades, diferentes localizações geográficas, justamente para que a gente tivesse uma representatividade de opiniões para poder fazer um consenso de boa qualidade, tá? E aí esse consenso mostrou já de cara que a quantidade de publicações sobre isso tem crescido substancialmente na literatura, então esse é um tema sim de interesse mundial e nós não podemos nos furtar a discutir esse assunto, incluindo as suas eventuais polêmicas, e ele tem algumas considerações. Então, o que esse consenso fala? Considerando que as recomendações brasileiras sugerem o consumo de 3 porções de lácteos por dia na criança dessa faixa etária e 2 porções para os pré-escolares, considerando que não há uma regulamentação no Brasil para esses produtos para crianças entre 1 e 6 anos de idade, considerando que a prevalência de obesidade no país é muito alta e tem aumentado, considerando que o excesso de consumo proteico é um fator obesogênico nessa faixa etária, considerando que diferentes estudos mostram a presença de múltiplas deficiências de vitaminas, minerais e ácidos graxos essenciais nas crianças, configurando um quadro de fome oculta, considerando que no Brasil a alimentação habitual das crianças, desde da alimentação complementar, geralmente não é adequada, com excesso calórico, excesso de proteínas, contribuindo para a alta prevalência de obesidade. E considerando que há uma necessidade de um posicionamento institucional sobre os ICFs que possam interferir e possam indicar as melhores práticas profissionais daqueles que cuidam de crianças nessa faixa etária. Então a gente fez as recomendações, considerando tudo isso que eu falei anteriormente. Então a gente tem recomendações para a indústria. Então para a indústria a gente recomenda que sempre que ela for colocar no mercado uma Young Child Formula, um ICF, que ela seja feita levando em conta a questão nutricional brasileira, tá? Orientamos a indústria que esses ICFs deveriam atender às recomendações do serviço público, ou seja, aquilo que o Ministério da Saúde levanta, aquilo que o Ministério da Saúde coloca como importante para o país, o tipo de alimentação, o tipo de alimento que vai ser consumido, ele deve ser levado em conta quando eu vou produzir um ICF. Tá? Então, aqui nós estamos falando da questão de quantidade de açúcar e de quantidade de gordura saturada, etc. Tá? A gente fala também que a indústria não deveria colocar esses produtos na hora da sua divulgação de uma maneira que levasse o consumidor à confusão, tá? Quando comparasse esse produto
com a alimentação em geral, com as comidas em geral, especialmente quando falamos de crianças com menos de 1 ano de idade. Então, esses produtos eles não deveriam de maneira nenhuma levar que o consumidor ficasse confuso do que nós estamos falando, né? E também, no momento de fazer a divulgação, de fazer o marketing, que a informação fosse muito clara de que não é um produto para uso rotineiro, e muito menos mandatório, de que é apenas uma opção. Isso é importante para que as famílias não fiquem achando que são obrigadas a consumir uma Young Child Formula após 1 ano de idade. Nós fizemos recomendações para a área governamental, então nós sugerimos que, através de uma discussão baseada em evidências, fosse criada uma categoria, com o nome que se queira dar, né, uma categoria de ICFs, que fosse separada das categorias gerais de fórmulas infantis ou de compostos lácteos, ou seja, que se criasse uma categoria, porque se eu tenho uma categoria criada, eu posso regulamentar, então, a partir da criação dessa categoria, eu poderia regulamentar para que todo mundo tivesse que seguir uma linha mestra na produção desses produtos, para que eu não tivesse no mercado produtos, às vezes, muito diferentes, de qualidade boa ou duvidosa, porque eu teria uma regulamentação. E também o governo deveria regular o marketing de divulgação desses produtos, para que fosse um marketing ético e alinhado às políticas de nutrição e saúde do país. E para terminar, para os profissionais de saúde, né? Então, essas Young Child Formulas poderiam ser prescritas para criança com mais de 1 ano de idade, dentro da recomendação de lácteos, substituindo ou em paralelo ao leite de vaca. Então, vários estudos mostraram que 250 ml já faz diferença. Então, poderia ser prescrito para usar uma vez por dia e nas outras 1 ou 2 vezes usar o próprio leite de vaca, mas sempre que o profissional de saúde entender que esse produto seria adequado para complementar a necessidade de micronutrientes e para reduzir o teor de ingestão proteica no dia daquela criança, tá? Então, esses ICFs seriam uma estratégia para manter os benefícios do leite de vaca, mas, apesar de manter esses benefícios, eu poderia fazer um produto com menos teor proteico e que poderia ser um veículo de fortificação para atender a necessidade de vitaminas, minerais e ácidos graxos essenciais. Também seria importante o profissional de saúde avaliar o impacto econômico da sua prescrição, porque ele não pode deixar a família acreditando que todo o dinheiro dela tem que gastar nisso. Às vezes o profissional pode ajudar a família a gastar o dinheiro dela de outra maneira e suprir essa necessidade de micronutrientes e ajuste proteico de outras formas. Então é importante não deixar a família imaginando que ela seja obrigada a fazer esse investimento quando ela não puder fazer isso. O profissional de saúde deve manter muito claro para a família que não é um produto de uso rotineiro, muito menos obrigatório, mas é uma opção. E aí ele pode falar para a família, olha, essa opção traz tais benefícios. Então, se você tiver condições de usar, você vai ter benefício, mas ele não é obrigatório e ele não é mandatório, né? Preferencialmente, aquelas crianças que tiverem risco nutricional devem ser as maiores candidatas ao uso desses ICFs. E a gente também recomenda que o profissional de saúde não esqueça de sempre estimular a composição das comidas tradicionais do país ou da sua região e orientar aquelas que tenham um valor nutricional, uma densidade nutricional adequada, que sejam produtos de época, que tenham um custo satisfatório. Então, isso é bastante importante para manter uma alimentação balanceada. A gente não pode contar só com o ICF para ter uma alimentação boa. O ICF pode fazer parte disso, mas ele não é essencial, muito menos não é mandatório, né? E sempre a função do profissional de saúde promover o aleitamento materno, porque de fato, por mais que a gente veja benefícios em alguns produtos, o leite materno, sem dúvida alguma, é o jeito mais significativo, né? É o jeito mais efetivo de se prevenir doenças, mortalidade, morbidade e distúrbios nutricionais da criança. Então essa é uma função da gente nunca esquecer de a todo momento estimular o aleitamento materno. Era isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigado e eu fico à disposição para o nosso debate. Muito obrigado, professor Carlos. Eu tenho assim uma opinião muito favorável à sua apresentação. Acho que você resumiu muito bem o tema. Esse é um tema muito controverso que correu os últimos 2 anos aí na nossa pediatria. Vários pediatras têm nos procurado sobre questões relacionadas a esse tema. E eu acho que você adequadamente nos trouxe aí uma ideia bastante resumida e concreta do que é, de fato, a importância da contribuição desses produtos na alimentação infantil. Eu tenho algumas perguntas aqui que chegaram, mas a gente vai falando sobre elas ao longo do curso.
pedir agora a gentileza aqui, pedir passar a palavra para o professor Mauro Fisberg, que vai moderar esta conversa, onde vai ter a nossa participação e a participação também da doutora Virginia Verfort, que representa aqui a faculdade, Universidade Federal e também a Sociedade Brasileira de Pediatria, do Triângulo Mineiro. Por favor, professor. Bem, Túlio, obrigado. Eu acho que para nós é sempre uma honra estar na presença de colegas tão importantes e que nós temos trabalhado tanto há tantos anos. Parece que a gente sempre trabalhou junto, né? É impressionante como a afinidade que a gente tem em algumas situações e a forma fácil como nós trabalhamos permite que a gente tenha uma facilidade de trabalhar com resultados. E a situação é muito interessante, porque depois dessa aula que o Carlinhos deu, que realmente, se ele não convenceu, eu acho que ele deixou muita gente com muita dúvida. Então, é uma situação brilhante, uma exposição muito linda da situação brasileira e, especialmente, das possibilidades de isentas de se conseguir, baseado em evidência, mostrar que é possível se modificar essa característica brasileira com produtos adequados à nossa realidade e que possam ser uma arma a mais dentro do arsenal. Eu odeio até falar essas palavras ultimamente, já que hoje, inclusive, foi liberada a isenção de venda de armas, eu odeio, então, essa palavra, mas dentro do arsenal de ideias que a gente tenha para poder trabalhar com a alimentação infantil. Eu vou passar, então, inicialmente a palavra para a Virgínia, que tem alguns comentários para fazer sobre a apresentação, e depois a gente começa o bate-papo e a resposta às inúmeras dúvidas que nós podemos ter e algumas opiniões que nós também gostaríamos de externar em relação a isso. Virgínia, seja bem-vinda, e é um prazer muito grande tê-la conosco mais uma vez. Boa tarde, Mauro, Túlio, Carlos, é um prazer estar aqui com vocês, né? Porque, como você já comentou, a gente trabalha junto há tanto tempo que a gente está sempre em família, né? E as ideias e as opiniões acabam sendo as mesmas, né? Às vezes muito parecidas. Mas eu agradeço, Ilse, pelo convite, né, de participar dessa webinar com esse tema tão importante, tão atual, né? E parabenizo o Carlos, né, que eu já conheço as palestras do Carlos, são sempre excelentes, né, tem uma didática muito boa, né, e essa a procura por esses artigos científicos, a gente diria aquela palavra tão dita, né, artigos robustos, né, de consistência, que mostram a importância da alimentação adequada, que infelizmente nós não vemos, que não é a rotina no Brasil, né? E em diferentes níveis socioeconômicos, a gente observa que eles têm dificuldade alimentar, né? Não é a falta de dinheiro, é a falta de saber comprar, né? Então, acho que isso que a gente tem que debater. Eu vou destacar só alguns pontos, né, da palestra do Carlos, só para a gente reforçar as perguntas. Leite materno, sem dúvida, né, que o Carlos esforçou bastante, a importância, até os 6 meses complementado, até 2 anos ou mais, indo eu diria aqui com vocês, né, na contramão do Ministério da Saúde, né, que eles liberam o leite de vaca antes do 1º ano de vida. A gente ainda tem brigado muito para não usar o leite de vaca integral, né, pelo excesso de proteína, de sódio e a falta de todos esses micronutrientes que o Carlos já abordou. As recomendações, né, para o pré-escolar, porque a gente preocupa muito com a alimentação do lactente. A alimentação complementar é bem detalhada, bem olhada. Quando chega no pré-escolar, acaba não come o que você quiser, e aí vem aquela criança seletiva, ou a que come pouco, né? E todas essas deficiências de micronutrientes que o Carlos mostrou muito bem, eu não vou ficar repetindo referências. Eu vou lembrar só a referência do ENANE 2019, que o Carlos mostrou o índice de aleitamento materno, que eles fizeram do ferro e da vitamina A de crianças de 6 a 59 meses, né, até 5 anos de idade. Então, a prevalência de anemia diminuiu, mas continua importante,
né? Então, a deficiência no Brasil, que segundo esqueci o nome, a Pesquisa Nacional, né, de Orçamentos Familiares de 2006, era de 20%, mas os dados de Campinas mostram 53%, né, tinha essa diferença. Então, no dado atual, uma deficiência Brasil de 10%. Né? Então, na comparação deles, diminuiu, mas nós temos que ter mais trabalhos também nossos, né, nacionais, para ver essa estatística. E em todos os setores, né, todos os estados, nas regiões, teve diminuição. Da vitamina A mesma coisa. Teve diminuição, mas ela ainda existe, ela ainda está presente, né? E nós temos que cuidar dessa alimentação da criança, principalmente, vou só destacar um ponto que o Carlos falou, a parte cognitiva. Né? Eu acho que essa parte cognitiva, as crianças estão passando de ano, porque tem que passar, não pode ser reprovado, mas elas não estão aprendendo, né? Então, a gente tem que olhar essa alimentação, né? O ômega 3 e todos os micronutrientes, ferro, zinco, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria também fez um manual sobre as fórmulas e o composto lácteo, né? Que a gente entra com conceitos muito parecidos, né, com o que o Carlos apresentou. Mas, Carlos, para a gente entrar no dia a dia da nossa população, né, que eu gostaria que você comentasse, nos ajudasse, né, como fazer para as pessoas acreditarem que existe deficiência de micronutrientes. Né? Porque a gente sabe, né, que a criança não tem fome, a família acha que não precisa de nada, né, para suplemento nenhum. Então, como que a gente pode conscientizar a família que a deficiência de micronutrientes é grave e que ela tem que usar um produto para suprir essa necessidade, que entraria na fórmula da primeira infância. Né? Então, eu gostaria que você comentasse, baseado nas suas publicações. Ô, Virgínia, antes do Carlos colocar, eu só queria lembrar uma coisa que o próprio Carlos mostrou, né? Que nós não precisamos ter alteração do estado nutricional antropométrico para ter o que nós chamamos de desnutrição silenciosa, má nutrição silenciosa ou fome oculta. Quer dizer, a fome oculta do obeso, ela é uma realidade muito clara no nosso país. Quer dizer, nós continuamos tendo deficiência de vários elementos como elemento de risco, porque nem sempre bioquimicamente eu consigo comprovar, mas eu tenho alteração do risco nutricional, e eu tenho o estado nutricional de excesso cada vez maior, com excesso de peso sendo hoje uma realidade na grande parte da nossa população, em todas as classes sociais e econômicas. Então, acho que isso é muito importante, e acho que exatamente isso que o Carlos pode começar a comentar. Não, é justamente isso, Mauro. Porque assim, as pessoas não estão vendo essa deficiência. Então, era só para reforçar o que ele já falou na palestra dele, né, que eu fiz a pergunta. Obrigado, Virgínia, Mauro, Túlio, aí pela sua oportunidade de a gente discutir um pouquinho agora. Então, Virgínia, eu acho que eu vejo isso que você comentou em duas maneiras, sabe? A primeira delas, eu acho que o nosso papel principal ainda é falar mais com os profissionais de saúde, sabe? Porque isso que nós estamos comentando aqui, que a gente até comenta com um discreto sorrisinho no canto da boca, como se fosse óbvio, né, que uma criança anêmica não vai alterar necessariamente seu peso, sua estatura. Parece óbvio isso para a gente, né? Quando eu vejo uma criança no consultório, pesar e medir é uma parte da consulta, mas todo o inquérito alimentar, a investigação que a gente faz, exame clínico, buscando deficiência, ele vai apontar outras coisas, seguramente, que a antropometria não mostra. Mas apesar disso parecer tão óbvio, na verdade não é, né? Quase sempre o profissional de saúde, seja ele o pediatra, o nutricionista, ele só vai tocar uma investigação adiante se ele obtiver uma curva ruim, né? E aí sim há essa preocupação, né? E eu me lembro que essa não é uma questão nem tão nova. Quando eu formulei a minha ideia de doutorado lá, nem vou falar quantos anos atrás, a ideia era justamente isso, era mostrar qual o percentual de criança com problema antropométrico que tem deficiência e qual que não tem, né? Depois acabamos mudando um pouco isso na ideia, mas veja, esse é um questionamento antigo. Então eu acho que o profissional de saúde é o foco principal. Ele precisa estar habilitado para ter essa ideia e para fazer essa investigação, né? Eu fico com um pouco de medo
Muitas vezes, quando alguém chama para uma entrevista na TV e a gente ficar ressaltando muito isso, olha, a deficiência de ferro é assim, sabe? Porque para criar uma coisa alarmista na população, né? Todo mundo vai achar que os filhos estão com grandes problemas. Então, eu acho que talvez o profissional de saúde ali no tete-a-tete do consultório, da unidade de saúde, ele poderia fazer esse papel individualmente em cada criança, sabe? Eu acho que isso é muito relevante. E quando a gente vai falar com a população, eu acho que a gente deveria começar a bater muito nessa questão funcional, sabe? Outro dia eu ia dar uma aula e eu não consegui esse dado, mas eu queria saber assim, quantos indivíduos deixaram de passar em medicina por um teste? Tá? A hora que você fez a nota de corte lá, 60, quantos tiraram 59? Sabe? Essas pessoas todas são pessoas que têm estado nutricional bom, que têm peso bom, né? Mas talvez tenha faltado um DHA no começo da vida, talvez tenha faltado um pouquinho de ferro e fez ela errar uma questão. Isso que eu estou falando de uma questão. Agora, ela errar 5, 10, ou não conseguir um emprego, ou não conseguir crescer intelectualmente. Então, acho que isso nós temos que dizer para as pessoas. O Brasil hoje não está mais no momento de ficar discutindo marasmo, cachorro-cor. Né? A gente tem que discutir questões funcionais, como é que está a qualidade, especialmente intelectual da nossa população, que é o que vai fazer diferença para a próxima geração. Não, é isso mesmo, Carlos, que eu concordo com você, porque as pessoas acreditam na doença quando tem baixa estatura, né? E o obeso, que hoje em dia está um desespero, né, para poder corrigir, mas eles não estão preocupados em deficiência de micronutrientes. Né? Então, essa é a nossa função. Né? Por isso que eu quis reforçar essa ideia para os nossos ouvintes, né, que tem muitos pediatras, deve ter nutricionista também junto, os profissionais de saúde, porque a nossa linguagem precisa ser esta, né? Não precisa esperar alterar a curva de crescimento. Não precisa de um exame laboratorial. A anamnese alimentar já vai te ajudar muito, né? Porque hoje em dia a família, às vezes até o pediatra, né, não tem tanto tempo da anamnese alimentar, vão pedir os exames. Pede 200 tipos de exame, depois às vezes nem orienta direito aquelas deficiências, né? Então acho que é importante essa coisa básica, anamnese alimentar. Né? Eu acho que também é muito importante lembrar que existem algumas características que fazem com que o pré-escolar seja bastante complexo. É uma idade, nós sabemos, de independência, de autonomia, do querer, do interesse com outras situações ambientais, e onde começa o que nós chamamos de dificuldades alimentares. Então, imaginar que a criança vai ter uma alimentação equilibrada, completa, adequada, com todos os nutrientes que nós gostaríamos, é uma característica ilusória. O estudo que foi feito agora pela editora Abril, muito recente, que utilizou os dados da nossa pesquisa anterior de dificuldades alimentares com a Ipsos, ela determinou claramente que mais da metade das mães normais dentro da população que responde a pesquisas de uma forma representativa do Brasil tem queixas de que seus filhos comem mal. E quando eles se preocupam exatamente se vai crescer, se vai se desenvolver e se vai ter carência de alguma coisa, especialmente na área de crescimento, desenvolvimento, imunidade e cognição. Então, acho que isso é muito importante. Agora, para nós, cabe perguntar, especialmente baseado no consenso, que a gente é parte do processo, todos nós aqui fomos partícipes, acho que é muito importante a gente lembrar que existe uma confusão muito grande na cabeça do pediatra, do nutricionista, do profissional de saúde, do que é cada um dos produtos existentes. Então, acho que é muito importante lembrar que os compostos lácteos são uma característica genérica e que, na verdade, quando nós estamos falando de uma fórmula para a criança maior, é um produto um pouco diferente desse processo. Ele é um plus, ele é uma coisa a mais. Então, nós temos que lembrar que ele é diferente de um enriquecedor de sabor, que ele é diferente de um produto que é feito para fins especiais. Ele tem que ter uma característica específica e por isso que nós precisamos ter uma regulamentação adequada que passe pelas agências regulatórias, que chegue ao profissional de saúde de forma correta e, ao mesmo tempo, que também as empresas que produzem esses produtos não confundam os consumidores e os profissionais da saúde de uma forma muito clara, de que exista realmente uma definição específica que é diferente cada um dos produtos, que ele não é uma fórmula para o menor de 1 ano, ele não é um produto que é substitutivo de uma refeição, ele não é um produto que é colocado
simplesmente para melhorar o sabor, e isso talvez parta até pela confusão de nomenclatura e de nomes que as empresas determinam para os seus produtos em diferentes áreas. Acho que é uma responsabilidade muito grande que nós enfatizamos dentro do consenso para que essa responsabilidade seja repartida por todo mundo. Acho que é importante isso, Mauro, só aproveitando que eu ia justamente colocar aqui no nosso grupo, quando indicar a fórmula de primeira infância e quando indicar o composto lácteo, porque eles têm que ter essa diferença. Um é regulado pela Anvisa, o outro pelo MAPA, e o MAPA, a regulação é muito diferente, né? Então, o MAPA é Ministério da Agricultura, para que as pessoas lembrem. Isso, o Ministério da Agricultura. Então, na Anvisa, eles analisam o produto, tem todo aquele mínimo e máximo de cada nutriente, tudo que tem no leite materno pode e deve ter nesse produto, né? E no composto lácteo não tem essa regulamentação, né? Mas cada um tem a sua indicação. Então, vou colocar aqui no grupo, né, o Carlos, o Túlio, o Mauro, quando vocês indicam um e o outro? Eu acho que o Túlio podia comentar isso, estou vendo que ele está louco para falar aí, mas eu vou colocar um pouco mais de pimenta nessa história, né? Um pouquinho mais de pimenta nessa história. Sabe por quê? Porque a confusão é tão grande, tá? Que outro dia num evento, a gente estava num evento com a indústria, e nós perguntamos para uma indústria em particular, olha, vocês têm um composto lácteo que vocês propagam para criança maior de 1 ano, e vocês têm uma fórmula de primeira infância, né? Qual que é a diferença desses dois produtos? Eles disseram assim, nenhuma. Não nenhuma. É coisa assim, de 1 miligrama só para, né, não é diferente, né? Então vejam, nem sempre um produto que chama composto lácteo, que foi feito para essa faixa etária, ele é pior do que a fórmula de primeira infância. Muitas vezes elas são iguais. Aí você pergunta, tá, mas por que eles fazem 2 produtos, né? E aí tem algumas explicações para isso. Porque quando você registra como uma fórmula de primeira infância, você cai em toda a regulamentação de fórmula. Então, o marketing disso tem que respeitar o aleitamento materno, blá, blá. Então você tem muita restrição de divulgação. Quando você registra um produto como composto lácteo, ainda que ele seja virtualmente idêntico ao seu outro produto, do seu mesmo fabricante, você diminui muito essa exigência. Então, isso gera uma confusão tão grande, porque o próprio profissional de saúde fica confuso e o consumidor, então, muito mais confuso ainda. Né? Porque ele fala, mas o que eu vou usar aqui? Né? Túlio? Então, eu estava com vontade justamente de levantar esse tema, porque sempre é uma discussão muito grande e controversa, e é uma dúvida mesmo dos pediatras em geral, na comparação, mas esse é até uma das perguntas que apareceram aqui no chat, e vocês de alguma forma já responderam essa diferença, e isso é bastante importante que seja expressado, porque a diferença basicamente está na forma de regulamentação, e o composto lácteo tem uma forma de regulamentação muito mais, vamos dizer assim, suave, onde se permite muitos produtos que aparecem, inclusive até de baixo valor nutricional, e a forma infantil tem uma regulação um pouquinho mais específica que entra nessas questões de marketing, então ela tem uma regulação um pouco melhor, porque segue os padrões da Anvisa, e o composto lácteo segue os padrões do MAPA. Acho que essa questão é importante, acho que já fica um pouco esclarecida, tem muitos produtos, isso é um problema, inclusive, para quem estuda sobre isso, falo isso para a população de profissionais de saúde em geral, nós mesmos que estudamos sobre isso, às vezes aparece um novo produto e a gente até fica na dúvida onde classificar, mas é importante que você saiba diferenciar uma coisa da outra, mas eu vou puxar até esse assunto para puxar aqui algumas perguntas que chegaram, porque nós estamos falando, o tema é importante, é substitutos do lácteos nessa primeira infância, e aqui uma pergunta que vem que de alguma forma, Carlos, você já expressou que isso não é um produto mandatório, mas ele pode ter as suas indicações específicas dentro da individualidade da criança, o que fazer, então, com famílias onde as que não têm recurso de compra de um produto lácteo, que isso é até um pouco mais predominante no nosso país. O que você diz, muito bem, Carlos? eu acho que essa é uma situação, uma pergunta muito boa, porque ela aponta para algo que eu deveria até ter falado na minha aula e não falei, né? Muito bem, eu tenho uma situação em que eu tenho uma alimentação adequada da família, alimentação complementar de boa qualidade, uma mãe com bom estado nutricional, que amamentou até o 6º mês de forma exclusiva, fez a introdução da alimentação complementar de acordo com o que a SBP recomenda, fez as suplementações que hoje são mandatórias, né? A SBP recomenda a suplementação de ferro, de vitamina D, o Ministério fala da vitamina A, então a família fez tudo isso, tudo bonitinho.
a partir de 1 ano de idade, ela precisa usar esse produto? Não, provavelmente não, né? E aí cai muito naquela história que muita gente divulgou na internet, não, a Academia Americana de Pediatria diz que é para usar leite de vaca. Eles não disseram isso, né? Eles disseram, pode usar leite de vaca sim. Tá? E se você pegar os documentos, você vai ver que é isso que eles estão dizendo, né? E de fato pode. Né? Então esse é um primeiro cenário, tá? Em que tudo está muito bem, obrigado. O outro cenário é que não está tudo bem e a família pode comprar, né? Que nós falamos bastante. E o cenário do meio é aquele em que não está tudo bem e a família não pode comprar. Bom, aí eu vou precisar de um profissional de saúde, primeiro, para tentar tirar leite de pedra, né? Porque assim, eu posso utilizar, não tenho condição nenhuma de comprar carne de nenhum tipo, será que o profissional de saúde não pode orientar uma carne mais barata? Será que ele não tem como orientar a família que às vezes uma carne que a família acha que é de má qualidade tem muito ferro? Não, mas nem isso foi possível, carne não vai entrar na família, então tá bom, ela pode suplementar, ela pode fazer suplemento de ferro. E, em paralelo a isso, ela pode usar fontes vegetais com vitamina C, que vai melhorar um pouquinho a absorção, quer dizer, você vai juntando uma coisinha de cada lado, né? E a vitamina D também, eu vou suplementar até 2 anos, mas se a coisa não está bem, eu vou estender a suplementação. Eu tenho as outras vitaminas. Então, existe a possibilidade, e a própria rede de saúde pública, ela fornece vários desses micronutrientes em que a família possa tentar fazer isso. Então, acho que o profissional de saúde, quando ele tiver frente a esse caso, primeiro, ele vai tentar corrigir na alimentação. Porque eu já vi muitas mães falando assim no consultório, puxa, doutor, o senhor não sabe como é duro uma mãe não ter dinheiro para comprar 3 pontinhos, não vou falar produto aqui, mas é um produto que não tem função nenhuma e que a pessoa acha que tem que dar para a criança. Se ela pegar esse mesmo dinheiro, às vezes ela compra fruta para a semana inteira, se ela usar uma fruta da época. Então o profissional pode trabalhar com essa orientação. E se ainda assim não for suficiente, ele pode trabalhar com a suplementação. Porque esses ICF, fora a questão da proteína, que eles abaixam o teor proteico, mas se eu pensar nos micronutrientes, eles basicamente são veículo de fortificação. Basicamente é isso, nós estamos usando. Quando eu vou fortificar alguma coisa, qual pergunta eu faço? Para quem eu vou dar essa fortificação e se essa população consome ou não aquele produto que eu estou fortificando. Né? Então, quando eu fortifico sal, porque todo mundo come sal. Quando eu fortifico a farinha, porque supostamente todo mundo come farinha. Então, toda criança toma leite. Né? Então, eu vou fortificar o veículo que é mais usado por elas. Essa é a ideia de fortificar, mas eu posso dar isso em termos de gotinha separada também. E a grande situação que a gente tem, Túlio, é que, teoricamente, se eu for suplementar, eu tenho que pensar qual o custo-benefício de utilizar essas suplementações malucas, às vezes, de todos os micronutrientes em doses excessivas, em doses gigantescas, porque também não precisa. Eu posso tentar realmente estabelecer quais suplementos são mais adequados para aquela faixa, quais são os maiores riscos nutricionais, quais são as maiores deficiências específicas que podem acontecer ao longo do processo, e eu não preciso suplementar necessariamente todas as vitaminas do complexo B, eu não preciso necessariamente utilizar o cádmio, o molibdênio, etc. E eu posso estabelecer uma política de risco e de benefício de utilização de suplementos no sistema único, e eu sabendo que sim, eu posso trabalhar com melhor qualidade ou pior qualidade, mas eu tenho, no fundo, o que eu tenho é um carro que vai funcionar da mesma forma, vai me levar ao melhor lugar, talvez mais lento, talvez com menor potência, talvez com menor qualidade, comparado com um carro de maior potência e que vai me chegar provavelmente mais rápido, mas eu vou chegar ao mesmo lugar. O que eu preciso ver é qual foi a deficiência que eu tive, por exemplo, se eu tinha uma urgência de chegar naquele processo, uma urgência cognitiva, uma urgência infecciosa. Isso é uma coisa que nos faz pensar que talvez eu precise ter, sim, essa modificação. Então, por favor, complementa, por favor, professora. É só essa questão de complementação, né, de usar remédio, o que a gente tem visto muito, eles mandando manipular os remédios, vocês devem ter pego isso também. Então, na manipulação, é uma dose X que a pessoa tem que tomar e eles erram na manipulação, fica uma dose 3, 4, até 10 vezes mais do que aquele produto. Aí tem intoxicação pela vitamina. Então, a gente tem que orientar a alimentação, né? A indústria que fez o suplemento, o medicamento, estudou muito, fez muito balanceado. Existe farmácia de manipulação muito boa, sim, mas tem que tomar esse cuidado, né? Porque senão vai falar que o pediatra mandou tomar tal vitamina e que fez mal, né? Então vai ver onde fizeram é que ficou com a dose muito alta. Não era isso que eu ia completar, Túlio. Pode falar. Não, tá joia. Eu acho perfeito. Eu vou emendar até a próxima pergunta, que eu acho que está entrelaçado com esse assunto, que se mesmo que a gente
conheça aí, isso veio à tona agora com relação ao risco da fome oculta, da deficiência de micronutrientes antes das manifestações clínicas. Isso é uma coisa que tem que ser muito bem reafirmado, porque ela aparece mesmo antes de que a gente faça um diagnóstico clínico. A gente saber também que o consumo de alimentos fornecedores de todos os nutrientes necessários para essa faixa etária, ele não é adequado, como o professor Carlos mostrou na apresentação. E a gente juntando com a afirmação de que o consumo desses produtos de primeira infância talvez não seja mandatório, que deve ser analisado individualmente, caso a caso, a pergunta que sempre aparece, eu escuto de colegas, eu escuto e apareceu aqui inclusive no nosso chat, é se não seria mais interessante que a gente estimulasse o consumo de outros alimentos para cobrir esse eventual déficit nutricional e que o governo trabalhasse em prol da garantia de uma alimentação adequada dentro das suas políticas públicas? É uma pergunta interessante. Não, a pergunta é muito boa, né? O presidente da Samba de Eletrologia, o Dr. Durval, né, que vocês conhecem, ele costuma dizer assim: eu quero ver quem aqui não defende o passarinho da Amazônia, sabe? Todo mundo defende o passarinho da Amazônia, né? Se alguém fala assim, eu devo preservar, devo, né? Ninguém vai falar que não, né? Agora a questão é saber assim, tá, mas e para preservar o passarinho da Amazônia, eu preciso abrir mão de algumas coisas, né? E tudo bem para vocês? Aí tudo, não, peraí, aí já vamos conversar, né? Então, numa situação ideal, Túlio, é lógico que o profissional de saúde precisa e deve fazer isso, e numa situação ideal, nós fomos criados, a evolução darwiniana nos levou a um determinado ponto em que a gente é capaz, sim, de manter um bom estado nutricional com a alimentação que a gente aprendeu a consumir ao longo de todos os anos, né? Quer dizer, a gente aprendeu a tirar ferro daqui, a gente aprendeu a tirar cálcio dali, a gente aprendeu tudo isso, né? Então, se o profissional de saúde tiver lá a pirâmide alimentar e ele conseguir compor junto à família, ele pode perfeitamente abrir mão de qualquer ICF, ele pode usar laticínios nas 2 ou 3 porções por dia sob forma de leite de vaca, de queijo, do que for, e conseguir controlar isso. Só que na prática, quantos pediatras sabem ler a pirâmide alimentar? Quantos pediatras têm tempo durante a sua consulta de dor de ouvido? Porque no serviço público não tem consulta de puericultura. Se ele faz uma consulta de puericultura lá, o prefeito fecha, porque tem que rodar, tem que ter urgência. Então, numa consulta de urgência, até nos consultórios que atendem um convênio que tem que atender um paciente em 10 ou 15 minutos, né? Quanto tempo sobra para ele discutir alimentação? Para ele fazer um inquérito alimentar básico que seja, tá? Não precisa pôr no computador, não. Olhar a pirâmide SBP e comparar, né? Quantos profissionais têm o conceito de porção, né? Então, a pergunta é, será que mesmo os profissionais de saúde estão preparados para fazer essa orientação de uma alimentação que não necessite, que não leve a necessidade de usar um alimento fortificado, né? Essa é a grande pergunta, né? E aí eu acho que não. Eu acho que nós não temos essa condição ainda. Então, de alguma forma, professor... No começo, a anamnese alimentar, né? Quem faz? Né? Pode falar. Então, de alguma forma, professor Mauro, então a nossa formação como profissional de saúde é um pouco refém dessas possibilidades. Eu estava discutindo ontem no fórum que teve do Instituto Pense, o Fórum da Saúde da Infância, que o Carlinhos também participou da nossa mesa, em que a segurança alimentar no país, que estava diminuindo, a insegurança estava diminuindo até um período relativamente recente, até o período de 2013, ela começou a aumentar novamente até chegar aos últimos dados que nós temos em 2017 e pioraram muito nesse período com a pandemia, com a condição específica das crises econômicas do mundo todo, com o desemprego, com a dificuldade de manter a condição de sobrevivência da nossa população. Com certeza, nós ainda não temos dados muito adequados para avaliar o antes e depois, porque, na verdade, o processo não acabou ainda, a crise econômica não acabou, nós estamos, na verdade, com uma continuidade que provavelmente vai se estender por algum período, apesar do otimismo do nosso ministro. Com certeza nós ainda vamos ter pela frente uma longa possibilidade de piora do estado nutricional, da insegurança alimentar e da necessidade de um cuidado mais adequado das nossas crianças. Os recursos que nós temos é formação e informação. Nós temos que ter a condição de manter algumas coisas que deram certo. As campanhas de incentivo ao aleitamento materno, a possibilidade de manter o aleitamento materno prolongado, a não utilização de alimentos inadequados no período não correto,
a não utilização de alimentos que não deveriam ser confundidos especialmente, porque normalmente as pessoas acabam colocando dentro do mesmo saco os alimentos, por exemplo, um determinado bolo, um biscoito, uma quantidade de açúcar antes do primeiro ano de vida, com produtos lácteos, com produtos adequados, formulados para aquele período. Então, acho que a gente tem que aprender um pouco isso. Ao mesmo tempo, nós temos que aprender a possibilidade de utilizar os recursos adequados de saúde. Se o sistema de saúde pudesse fazer prevenção adequada e puericultura, nós não teríamos carências tão importantes, nós teríamos a possibilidade de prevenir e não tratar. Ninguém quer tratar anemia mais. Eu não quero tratar anemia, eu não quero que chegue a anemia. É uma urgência, a gente já discutiu isso, nós estamos rediscutindo o consenso nacional da Sociedade Brasileira de Pediatria de anemia na próxima semana, né, Virgínia? Então, Isso. a gente não quer tratar anemia, nós não queremos que chegue perto, a gente não quer ter sequer deficiência de ferro, a gente quer que não exista a possibilidade alguma e que a coisa flua de uma forma adequada. Então, a gente precisa trabalhar bem com o sistema que nós temos e melhorar a formação e informação. Nós não podemos esquecer, de que a nossa formação em medicina, em nutrição, é péssima. Nós trabalhamos com doença, nós não trabalhamos com normalidade, nós trabalhamos com, a gente estava discutindo ontem, eu sei fazer diagnóstico de pellagra, mas eu não sei trabalhar com níveis adequados de vitamina C, eu nem sei qual é a quantidade adequada de vitamina C que tem na acerola. Então, eu preciso discutir isso, qual é o produto que eu tenho na minha região que serve para suprir a deficiência de vitamina A, de ferro, de zinco, de cálcio, e de trabalhar de uma forma adequada. Então, acho que a gente precisa ter um pouco de trabalhar que existem recursos, mas precisa haver maior formação e informação. Perfeito. Professora Virgínia. Eu concordo com o que o Mauro colocou. Acho que a gente tem que voltar uma pesquisa que foi feita há não sei nem quanto tempo, foi logo que eu entrei na Sociedade Brasileira de Pediatria, já tem um bom tempo, consultando as universidades, qual o conteúdo de nutrição, de nutrologia dentro do currículo. Era mínimo, era leite materno e só. Depois começaram a alimentação complementar. Então, agora a gente já tem mais universidades, existem mais nutrólogos, né? Então, que já estão reforçando essa parte de orientação nutricional, né? Mas é muito pouco ainda. Eu acho que talvez assim, nós, como sociedade, né, a ABRAM e a brasileira de pediatria, voltar a fazer essa pesquisa nacional. O que é ensinado nas universidades? Como nós podemos intervir, né? Não é só fazer o diagnóstico de doença rara, né? Eu sou coordenadora dos residentes, então eles adoram fazer um relato de caso de uma doença rara, não, a cardiopatia raríssima, né? E às vezes uma baixa estatura que está ali visível, eles não deram importância. Então eu acho que a gente tem que unir força nesse sentido, né? Nisso que o Mauro comentou. Eu pessoalmente nesse assunto, pessoal, eu acredito que nós estamos numa fase de transição de cada vez mais solidificar a importância da nutrologia pediátrica na saúde. E acho que isso tem ganhado corpo e eu tenho, inclusive, trabalhado para que a identidade do pediatra nutrólogo tenha cada vez mais importância. Até entre os pediatras a gente possa ser visto de uma forma um pouco mais importante do que muitas vezes a gente é. Porque nós, em geral, temos a posição de trazer as atividades ou as ações de prevenção, de desenvolvimento dos distúrbios nutricionais, e nós muitas vezes não estamos na lida direta na questão relacionada ao tratamento imediato de uma patologia que apareceu da criança. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar bastante sobre isso, porque, no fundo, acho que todos nós acreditamos na importância disso. Eu tenho aqui mais algumas perguntas, aí eu deixo livre para quem quiser se manifestar. São perguntas clássicas, viu, gente, que aparecem sempre nessas nossas conversas aqui. Tem uma pergunta aqui que fala sobre, acho que até um pouco a gente já respondeu, sobre se não é possível, se eu penso mesmo, ou faço um inquérito alimentar e eu desconfio de uma deficiência de um micronutriente, se eu não poderia suplementar de outra forma, que não seria a utilização de um composto lácteo ou de uma fórmula 3. Acho que a professora Virgínia já respondeu isso de alguma forma, mas alguém mais quer... Eu só queria comentar que nós não estamos trabalhando
com um único profissional. Nós estamos trabalhando com diferentes profissionais e o nosso público ele é múltiplo e a gente sabe que o número enorme de nutricionistas estão nos assistindo e a gente sabe que o pediatra sem o nutricionista ele não consegue trabalhar muito bem. Ele precisa do apoio, especialmente no Sistema Único de Saúde, onde realmente o papel é essencial, porque as equipes multiprofissionais nos ajudam de uma forma tremenda, e se nós não somos nada sem os outros profissionais. Então, acho que isso é muito importante, porque o pessoal sempre diz, cada um tem a sua função, só que a nossa função ela é múltipla, nós precisamos do apoio de cada um deles. Então, assim, é óbvio que eu tenho uma série de possibilidades para chegar a um diagnóstico, mas quem vai interferir de uma forma adequada é o nutricionista, que pode trabalhar com os recursos locais, com a disponibilidade de alimentos, com a melhoria da possibilidade de orientação, com maior tempo de consulta, com maior condição de conhecer o entorno, e aí sim trabalhar de uma forma para conseguir trabalhar com as deficiências nutricionais de risco. Quando a gente fala que eu faço um inquérito e eu necessariamente vou suplementar, não é verdade. Eu estou trabalhando com uma condição de risco, eu não estou dando diagnóstico quando eu estou vendo que o cara está ingerindo uma pequena quantidade disso. Primeiro porque eu tenho que ver qual instrumento que eu avaliei, por quanto tempo, qual foi a deficiência que eu chequei, e, por exemplo, pode ser que naquele inquérito eu avaliei e deu deficiência de ferro, mas pode ser que essa é uma condição momentânea, pode ser que a família resolveu virar vegetariana naquele momento, naquele período inicial. Então, eu acho que esse entorno global é que há necessidade maior de uma puericultura melhor, porque isso faz com que a gente tenha mais condição de ter trabalho com a família e com a criança e ter a participação dos outros profissionais que vão nos ajudar muitíssimo a trabalhar com o que eu for suplementar e se eu preciso suplementar. Túlio. Mauro, eu concordo, só reforçando na minha fala, que eu falei só do pediátrico, porque tem muitos locais que não tem a equipe multi. Aqui na universidade a gente trabalha com a equipe multi, né? Então tem o nutricionista, terapeuta ocupacional, a equipe. Porque aí se o pediatra não está capacitado para isso, vai passar batido. Mas ele não tem uma equipe multi para trabalhar, né? Então eu acho que é importante a gente fala uma coisa, isso, o outro vai ali e reforça. Então, acho isso que é importante. Desculpa, Carlos, que eu passei na sua frente. Não, imagina, você tem prioridade. Túlio, eu queria aproveitar a sua pergunta para fazer 2 comentários. Né? O primeiro é que, assim, eu fui uma pessoa que a minha vida inteira trabalhei muito em prol do aleitamento materno, mas trabalhei muito em prol das mães também, sabe? Porque eu via, na minha época, lá nos postos de saúde de ensino em Ribeirão Preto, e a Virgínia participou, ela lembra disso também, de mães que saíam da sala chorando porque o professor, frente aos alunos, detonava uma mãe que não estava amamentando, sem esquecer que amamentar é uma coisa que tem 2 pessoas, né? Não é uma pessoa só, tem 2 ali. Né? Então, eu acho que criar na família, na mãe, a ideia de que ela está prejudicando o filho por algum motivo, isso é muito ruim. E veja, se até com o aleitamento materno, que é uma coisa sagrada, a gente tem, no meu ponto de vista, que dá esse suporte para uma mãe que não pode amamentar e não quer, você imagina com o ICF. Então eu não posso de jeito nenhum criar nas pessoas a ideia de que, olha, se eu não estou dando isso para o meu filho, eu não estou sendo uma boa família, eu não estou sendo uma boa mãe. Nossa, eu precisaria trabalhar mais, porque com o que eu trabalho eu não posso comprar esse produto para o meu filho e ele não vai ser saudável sem isso. A gente não pode criar isso, né? A gente tem que ter isso como uma opção. Assim como no mercado, tem carro de todos os tipos, não é? Usando o exemplo do carro que o Mauro estava falando. Então, isso não quer dizer que eu tenha que somente andar de carro de R$1 milhão, mas ele existe, ele pode ficar lá. Então, isso é um aspecto. E o outro que eu queria comentar também é que, veja que quando a gente faz aula sobre isso, muitas perguntas surgem, sabe assim, mas eu preciso, eu não posso dar isso, eu não posso usar aquilo, porque as pessoas também têm a ideia do outro lado, né? Que como se a indústria fosse um negócio meio assim conspiratório para matar criança. Então, assim, olha, eu vou fazer produto para matar criança. Né? E aí fica aquela ideia de que há uma pessoa do mal de um lado, que é a indústria fazendo alimentos ruins de um lado, e do outro lado as pessoas querendo empurrar esses alimentos ruins. Não é isso. Né? Eu coloquei aquele slide daquela publicação do Turk, que eu acho genial, e eu vi uma palestra dele que ele repete isso. Olha, eu tenho um exemplo ótimo aqui. Eu tenho um cientista que levanta o dado e a indústria propõe uma solução. Agora, o que não quer dizer que todo mundo tenha que usar essa solução, porque, como tudo na vida, tem outras soluções. Né? Então, essa é uma solução.
Se eu tenho uma alimentação inadequada, eu posso resolver isso, ou pelo menos em parte, usando um ICF. Mas eu tenho outras soluções, sim, que são boas. Eu posso melhorar a alimentação, eu posso suplementar em gotinhas, eu posso, enfim, eu tenho uma série de... Então, essa a gente tem que enxergar como uma opção. Mas a gente não pode olhar para isso com preconceito, com ativismo, né? Porque a gente vê que muitas vezes, quando a gente faz uma live sobre isso, vem as pessoas, e o tempo todo batendo como se essa opção não devesse existir. Não, ela deve existir. Só que ela deve ser vista como uma opção, dentre outras opções possíveis. O que não quer dizer que ela não precisa existir só porque ela partiu da indústria, né? Quer dizer, esse é um equívoco que a gente não pode cometer, senão a gente não vai evoluir, né? Quer dizer, o mundo está evoluindo, a gente precisa acompanhar isso. Carlos, mas nesse aspecto, eu acho que nós temos que também tomar um pouco de cuidado com alguns dos aspectos que são feitos por todos os lados, né? Nós já discutimos muitas vezes a própria confusão que existe nas fórmulas infantis do primeiro ano de vida. Quer dizer, o volume de nomenclaturas, de dados, de fórmulas, de utilizações e, obviamente, uma pressão importante para o pediatra, com mais de 30, 40 nomes da mesma empresa, isso acaba deixando uma confusão muito grande. Eu acho que isso tem que ser muito bem estabelecido. Uma coisa é marketing, a outra coisa é a informação científica, porque realmente, por exemplo, se eu modifico 0,001 de um produto e eu mudo o nome só porque com isso eu vou vender mais, tem todo o direito, mas eu preciso tomar muito cuidado e mostrar que, olha, isso talvez realmente não seja necessário. Se você vai ter 2 cavalos a mais, mas talvez realmente a sua velocidade máxima não vai ser permitida, porque você não pode passar de 80 km na cidade. Então, não adianta você chegar a 200 km de velocidade potencial do seu carro. Eu acho que a gente só precisa tomar um pouco de cuidado em relação a isso. Eu acho interessante porque nós pediatras tendemos a uma ponderação, né? E essa ponderação é muito importante nesse sentido, né? A gente separar o que pode ser uma opinião extremista do que é o conhecimento científico, separar o que é bom para a criança, o que pode ser uma ação de marketing. E aí tem até um terceiro aspecto que vem de uma pergunta que veio agora, que também pode ser o interesse de um governo de administrar sua população. A pergunta que sempre aparece é resultado da recomendação do Guia Alimentar da introdução do leite de vaca a partir dos 9 meses. Quem gostaria de comentar um pouquinho sobre isso, por favor? Vou começar, já que eu falei? Sim, por favor. Eu que levantei essa bola. Então, nós sabemos, nós falamos aqui do quanto a alimentação é errada, né? Então, o Carlos mostrou, desde o primeiro ano de vida, os nutrientes estão em deficiência. Então, se já entra com leite de vaca aos 9 meses, e se não tem leite materno, entra lá com 4 meses, né? Nesse último guia também. Então, nós estamos crucificando aquela criança. Ela não ter chance de ter um desenvolvimento cognitivo bom. A gente está falando aí de ferro, zinco, B12, mas tem vários outros nutrientes também envolvidos, né? Vamos colocar o ômega 3, né? Então, eu acho que o Ministério, ele quis economizar, né? Porque tem muita demanda para ganhar uma fórmula infantil, né? Eu sei que em São Paulo tem o programa Busque Leite, e muito bem montado, que já tem a distribuição de leite, de fórmula infantil para as crianças, né? Então, com esse programa do Ministério, eu acredito que atrapalhou esse programa. Mas não precisa, pode dar o leite de vaca a partir dos 9 meses. Não sei o que aconteceu, mas eu acho que a gente tem que mostrar a necessidade de uma alimentação correta. Se ele tirou a necessidade da fórmula, ele vai dar o arroz, feijão, a abobrinha, a carne, né? Então a gente tem que olhar para o lado da criança. Se ela não tem alimentação, onde que vai suprir? É no leite, né? Essa é a minha opinião. Mauro, Carlos. Por favor. Eu só queria lembrar uma coisa que a gente fala em aula, que quando eu trato anemia, que é anemia precoce, especialmente no começo da vida da criança, a criança que teve anemia, mesmo tratada, ela tem a chance de ter uma série de consequências ao longo de toda a sua vida, pelo menos as cortes que a gente tem avaliado, que já tem quase 22 anos de segmento, elas mostram que existem consequências para isso. Então, a ideia é não ter.
Então, vamos lembrar, eu posso ter aleitamento materno, mas eu preciso ter aleitamento materno com alimentação complementar adequada. Se eu não tenho aleitamento materno, eu preciso ter uma alimentação complementar adequada e, se necessário, uma fórmula de alimentação infantil. E se eu tenho a possibilidade de não ter uma alimentação complementar adequada depois do primeiro ano de vida, eu posso precisar de algum tipo de apoio para que não exista essa situação. Tudo isso tem que ser levado em conta. O que eu não posso é colocar assim, olha, todo mundo está ruim, está numa situação de pobreza total, não tem possibilidade de ganhar recursos. Eu acho que a gente precisa subsidiar. Se eu não tenho possibilidade de ter um produto porque ele é caro, esse produto precisa ser brigado para ser subsidiado. Eu preciso ter a possibilidade de dar o que eu preciso para toda a população. Eu acho que a briga é essa, é uma briga política. Só para não ficar fora da discussão, eu concordo totalmente com o que o Mauro e a Virginia falaram, e eu acho que o pessoal que trabalha no Ministério, eles são bem assessorados, sim, frequentemente eles nos chamam para dar opinião, e eu tenho certeza que se eu conversar com eles, eles vão dizer, olha, eu acho que antes do primeiro ano de vida não deveria tomar leite de vaca, não. O problema é que se isso fica escrito num papel, as pessoas entram com uma ação judicial que leva 24 horas para sair, entendeu? Porque assim, olha, o Ministério está dizendo, eu não tenho dinheiro, vocês têm que me providenciar, né? Do mesmo jeito que o remédio, o que quer que seja. Então, eu acho que a questão é político-econômica, sim, né? Eu acho que não é uma questão técnica, sabe? Eu acho que ninguém mais tem dúvida sobre isso hoje. Perfeito, ótimo. Esse é um assunto que foi muito, acho que bem comentado por vocês, é sempre controverso, mas é muito bom ter vocês aqui. A gente está se caminhando para o final. Eu queria dar a última palavra para vocês por alguns minutos, mas antes eu queria manifestar a minha satisfação de ter participado da elaboração desse consenso que foi conduzido pela Abram, que foi capitaneado pelo professor Carlos Nogueira, e a honra de estar aqui dividindo com vocês essas perguntas e esses assuntos, que são professores que eu aprendi a seguir ao longo da minha formação. Muito obrigado de estar aqui com vocês. Vou passar então primeiro para o professor Maurinho, depois para a professora Virginia, e por último o professor Mauro, por favor. Professor Carlos. Eu só queria fazer um último comentário, lembrar que acho que ficou muito claro na palestra do Carlos de que fórmula é fórmula, outros produtos não são fórmula, necessariamente. Por isso deveria ser uma regulamentação mais adequada e uma organização mais correta. Uma coisa é regulado pelo Códex, uma coisa é regulada por outras agências, e ele pode até ser parecido, mas ele precisaria, então, ser discutido claramente. Porque uma coisa é eu registrar, porque é mais fácil de uma forma, e eu, na verdade, eu estou fazendo um curto-circuito, mas o produto é o mesmo, então aí eu precisaria dizer, isso é uma fórmula, isso não é um composto lácteo, o composto lácteo é outra coisa que a gente precisa ficar muito claro, precisa saber prescrever adequadamente, como diz a minha nutria Priscila, que está sempre minha consciência aqui me perturbando. Então, eu só queria terminar dizendo que foi um prazer muito grande estar aqui com vocês, e eu queria só lembrar que, infelizmente, por uma série de problemas pessoais, eu estou me retirando da Força Tarefa Estilos de Vida Saudável do ILSE, e eu estou saindo, essa é a minha última participação oficial como membro do ILSE, e foi um prazer muito grande poder participar com todo mundo. Eu queria agradecer a todo o grupo do ILSE que está aí por trás, que sempre nos apoiou durante esses mais de 30 anos que nós participamos em conjunto para poder fazer projetos como esse. A nova geração está aí, o Túlio, e espero que vocês levem isso adiante por muito tempo. Obrigado, e muito, 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 muito obrigado por estar junto com vocês nesse dia. Nós que agradecemos, professor. Professora Virginia. Eu agradeço esse convite para participar, né, com vocês aí, que são grandes amigos, debatendo um tema muito atual, como eu falei no começo. Nós brigamos pela nutrição saudável da criança, né? Então, a gente tem que reforçar com toda a população essa importância de comer certo. Não importa se ela está comendo certo
o alimento, não, o arroz, feijão, abobrinha, a carne, como eu falei, se precisa do complemento da fórmula de primeira infância ou do composto lácteo, saber ler rótulo, né? Então, eu acho que essa discussão nossa aqui foi muito importante para a gente reforçar nesses conceitos. Mas muito obrigado pelo convite, gostei muito de participar. Um abraço a todos. Eu queria, antes de passar a palavra para o professor Carlos, dizer que pedir desculpas para o público em geral, porque tem muitas perguntas que eu não consegui atender devido ao horário. A gente tem um horário para cumprir aqui, que é a agenda da participação da plataforma. Por isso que eu interrompi, apesar de estar muito contente, poderíamos estar conduzindo mais essa conversa mais adiante. Professor Carlos, por favor. Bom, em primeiro lugar, agradecer o convite feito pelo Wilson, né, na pessoa do Túlio, que está coordenando essa força-tarefa. Dizer que eu fico sempre muito feliz de participar do Wilson, porque é um fórum em que a gente tem muita liberdade de falar, de conversar, e a gente não precisa medir palavras, e a gente tem a oportunidade de ter polêmicas saudáveis, e sempre a gente aprende muito, muito nesses eventos. Então, é um prazer enorme participar das atividades do Wilson, e eu fico muito feliz. Queria também agradecer a vocês três que participaram junto aqui, né? A condução do Túlio, sempre com essa característica de suavidade que o Túlio dá a tudo que ele faz, com muita tranquilidade, ele transmite assim um carinho, a segurança, a gente se sente acolhido sempre que está sob coordenação dele, é muito legal. Obrigado, Túlio, e um prazer enorme compartilhar esse momento com o Mauro e a Virgínia, com quem a gente trabalha junto. Eu nem vou falar quantos anos, mas é muito tempo, é muitos anos, né? Eu estava olhando ontem meus quadrinhos na parede de cada viagem que a gente fez e eu fiquei lembrando que a gente estava junto em quase todas elas, né, nos eventos científicos lá. Então, é sempre muito, muito bom, tá? Eu só queria deixar essa palavra final e agradecer muito a oportunidade de a gente ter de divulgar esse material que nós fizemos. Na verdade, foi feito dentro da Abram, por algumas questões práticas mesmo, né? Porque a gente tem uma revista que a gente consegue publicar mais rápido e tal, mas se vocês forem ver lá de membros da Abram mesmo, quase não tem. A gente convidou pessoas de fora exatamente para dar essa característica de ser um consenso mesmo, em que a gente discutiu, teve coisas que a gente teve que debater, e pensamos diferente, tivemos que fazer uma conclusão junto, e tivemos que consensuar as coisas. Então, e essa oportunidade de divulgar esse material foi muito boa, porque nós estamos divulgando aqui num fórum que é fora da Abram, e isso é muito legal. E fiquei muito feliz também de ver que a SBP também publicou um material parecido, inclusive citando por várias vezes o nosso, que é dessa parceria. Felizmente, nós nunca tivemos rivalidade entre a Abram e a SBP, pelo contrário, trabalhamos juntos, os membros se intercambiam aí, se é que essa palavra existe, entre os dois grupos. Então, muito legal, porque esses materiais eles são complementares e cada público acessa um, mas eles vão ter no fim as mesmas informações. Então, fiquei muito contente de participar. Muitíssimo obrigado. Muito bem, mais uma vez então queria agradecer vocês, professor Mauro, é uma gratidão mesmo a sua presença aqui e todo o trabalho que vocês já desenvolveram no Wilson, né, particularmente no Wilson, como você citou. Obrigado mais uma vez, professor Carlos, professora Virgínia, por ter atendido o convite. A intenção era justamente essa, unir pessoas de mais alta representatividade na nutrologia pediátrica, que representassem inclusive instituições diferentes, que têm às vezes objetivos que não são diferentes, mas objetivos paralelos, às vezes com o mesmo fim que a gente tem, que é nutrir adequadamente a criança no Brasil. Vou passar por último agora a palavra para a Flávia, para ela fechar aqui o nosso webinar. Obrigado, Flávia. Acho que o seu som não veio. Desculpa, realmente estava no mudo. Muito obrigada, Túlio, pela excelente coordenação. Doutor Mauro, como sempre, excelente. Vai ser nós, do lado do IUFSI, vamos sentir muita falta do senhor, mas espero que o senhor continue com a gente aí nos nossos eventos. O doutor Carlos, graças a Deus, continua, né? O doutor Túlio. Obrigada, doutora Virgínia, doutor Carlos, pelas excelentes palestras. Esse realmente é o nosso último webinar do ano e acredito que fechamos com chave de ouro, né? Esse webinar realmente foi muito bom, tivemos um público muito bom até agora, então agradeço a todos os presentes que participaram, a todos que de repente viram outros webinars nossos também, e um brinde ao último webinar do Wilson, gente. Um grande beijo para vocês todos. E fiquem bem,
E ótimo final de ano, ótimo Natal, Ano Novo e até o ano que vem. Obrigada a todos. Tchau, gente. Tchau, tchau. Beijo para todo mundo.